Olá, povo de Deus. Eu sou o pastor Hamilton, sou pretendente da Convenção Rondoacre. Eu faço parte desse projeto maravilhoso. Eu sou amigo da missão. Venho aqui também pedir a todos, principalmente a minha convenção, para você também ser amigo da missão. Seja um amigo da missão, faça o nome de Deus ser cada dia glorificado. A paz do Senhor a todos. Graça e paz, tudo bem com vocês? Bom nos encontrarmos mais uma vez aqui no Promessas de Esperança. Estamos começando o nosso programa, então dá tempo. Compartilhe o link dessa programação, dessa transmissão, se inscreve aí no canal, chama os amigos, a família, pessoas que você está orando, que você se importa com elas, para que a gente possa refletir junto e compartilhar com mais e mais pessoas todo o conteúdo aqui da TV Viva Promessa. Hoje eu quero refletir com você sobre uma pergunta: quem merece estar ao lado do rei? Quem merece estar ao lado do rei? Daqui a pouco a gente volta. Abre a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5, o versículo 5. Eu vou ler aqui em nome de Jesus. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas, já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Feche os seus olhos. Santo e poderoso Deus, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito fale conosco nessa hora com poder, com amor, com graça. Nos instrui, nos orienta, nos corrige, nos exorta, nos ajuda, Pai. Em Teu nome, para a Tua glória e louvor eu oro. Amém. Eu fiz a leitura propositalmente nesta Bíblia que eu tenho em mãos. Essa é a Bíblia da Missão Resgate, a Bíblia da FUMAP. Essa Bíblia, quem tem ela, muita gente na IAP tem essa Bíblia, ela foi distribuída, ela foi lembrança de uma convenção realizada na Estância Árvore da Vida. E ela tem um episódio, uma cena muito pitoresca naquele evento, naquela convenção de jovens. A gente tinha ali mais de 2.000 jovens participando. Logo após o almoço, era o horário que nós iríamos distribuir esta Bíblia. Quando eu digo nós, é porque nos marcou profundamente. Foi aquela gestão da FUMAP com o pastor Abimael do Canto Melo e comigo na liderança da FUMAP. E aí a gente conversou muito. Que lembrança nós vamos dar para essa moçada? E o nosso slogan, justamente, ele era esse que está aqui na capa: resgatando valores, salvando vidas, a missão Resgate. E depois de muitas reuniões, de pensar muito, que tipo de brinde e tal, a gente falou, poxa, vamos colocar a palavra de Deus na mão da moçada. Bom, a gente se empolgou, fomos atrás de recursos, conseguimos, porque não é barato, e a gente mandou confeccionar as Bíblias para serem dadas a todos os participantes. Bom, chegou no sábado de manhã, quando terminou e a gente liberou o pessoal para o almoço, nós demos a seguinte recomendação: vão lá, almocem, mas às 14h estejam aqui no auditório. Por quê? Porque a lembrança dessa convenção é uma grande surpresa, tá demais, é linda, é impactante. Se eu fosse você, eu não ia almoçar e ir para o quarto dormir. Eu viria para cá 14h para pegar e garantir a sua lembrança. Você tem que estar com o seu crachá, um por pessoa, e pode ser que você fique sem. Bom, deu muito certo.
2 horas da tarde, a galera estava toda lá entrando. E à medida que o pessoal ia entrando, a gente ia dando a Bíblia. E todo mundo elogiando, emocionado. Nossa, que demais, isso, aquilo e tal. Beleza. Aí todo mundo entrou, se acomodou e o preletor da tarde, quando ele foi começar a fala dele, que ia falar exatamente sobre namoro, sexo, enfim, esse tema infindável para a moçada, ele faz uma pergunta. E a pergunta dele foi assim: quem aqui trouxe Bíblia? Ele não sabia que nós tínhamos dado de lembrança uma Bíblia para cada um. E foi uma cena sensacional, porque quando ele fez a provocação, porque normalmente nos eventos a moçada esquece Bíblia, não leva Bíblia, não levava, porque hoje no celular todo mundo tem o aplicativo, né? Mas naquele momento, em 2003, não tinha celular com aplicativo de Bíblia e muita gente esquecia, mas naquela hora todo mundo tinha uma Bíblia na mão. E aí o pessoal ergueu a Bíblia e começou a abanar para ele. Foi uma cena linda, 2.000 jovens abanando Bíblia, tudo igualzinho. A cara do preletor foi para o chão. Ele olhou assim e falou: assim não vale, porque ele ia na sequência imediatamente chamar a atenção da moçada. Mas enfim, foi uma convenção marcante, deliciosa, que está registrada aí na nossa história, na nossa vida. Eu não sei, pode ser que tenha gente aí que participou dessa convenção e tem essa Bíblia na sua casa. Se tiver, já ergue mãozinha aí na área dos comentários para a gente saber dessa experiência, se você esteve e presenciou essa cena que eu acabei de narrar aqui. Bom, para a realização daquela convenção, eu sei que eu e minha família do pastor Abimael e todos os demais irmãos, Ivanildo, Marcão e outros voluntários que nos ajudaram, eu sei que nós trabalhamos noites inteiras. Nós trabalhamos noites inteiras com o sonho de ver acontecer aquela convenção. Nesse texto, quando Jesus se dirige para Simão, quando Jesus fala para ele no versículo 4, lance as redes, a resposta de Simão é: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada. Mas como o Senhor está mandando, como o Senhor está ordenando, eu vou obedecer. É muito legal que Pedro usa a palavra trabalho. Pedro não usa a palavra nós fomos pescar. Quem vai pescar é quem vai passear para entretenimento. Não, a pesca era o ofício de Pedro. O ganha-pão dele, a manutenção da sua família vinha da pesca. E aquela foi uma noite de insucesso. Aquela foi uma noite que eles não pegaram nada. Não foi uma noite fácil para eles. Quem merece estar ao lado do rei? Tem a história de um rapaz que ele se cansa da viagem e ele entra numa cidadezinha e à procura de um hotel. E ele vê um hotel pequenininho, iluminado, bonitinho, bem decoradinho assim por fora e entra. Quando ele entra no hotel, ele se surpreende. A recepção, segundo ele, bem decorada, tudo com, sabe, cada detalhe. E eu não estou falando de um hotel 5 estrelas, 4, 3, 2, não tinha estrela nenhuma. Era um lugar muito simples, mas segundo ele, um lugar muito bem cuidado. A recepcionista já trata ele com toda educação, com toda elegância, sorriso, sabe, com toda boa vontade de atendê-lo bem. Toda aquela recepção e toda essa decoração o impressionou. Aí ele imediatamente é atendido com eficiência, com rapidez, vai para o seu quarto, chega no quarto, mesma impressão. Tudo arrumadinho, bonito, cheiro de limpeza, nada de cheiro de naftalina, de coisa velha. É tudo simples, mas tudo assim muito prazeroso de se estar. Ele se troca, desce para o jantar no restaurante ali desse pequeno hotel. Quando ele chega, mesma impressão. Comida boa, comida simples, mas sabe aquele cheirinho de comida fresquinha que tinha sido feita naquele momento, naquela hora, para aquela situação?
Muito bem. Aí ele come, tal, pá, senta um pouquinho na recepção e aí ele vai para o quarto. No seu quarto, ele, quando chegou, ele havia notado que tinha uma lareira, que tinha um fósforo, uma caixinha de fósforo do lado da lareira, com o logotipo do hotel, com uma frasezinha do tipo assim, olha, nós queremos ajudar a aquecer os seus sonhos. Então, pequenos detalhes que o impressionou. Ele não imaginava que encontraria aquilo naquele hotel. E aí ele vai subindo as escadas para o seu quarto e ele já vai pensando assim, poxa, tá frio, eu acho que eu vou acender a lareira, vou ler um pouco, ler um livro e curtir o aquecimento da lareira no meu quarto. Quando ele entra, a lareira já estava acesa. Já estava acesa e ele ficou impressionado. Ele falou, caramba, a eficiência dos caras aqui é um negócio absurdo. Até que ele faz o que tem que fazer, vai dormir. Quando dá umas 8h30 da manhã, ele ainda está na cama, ele havia pedido na recepção para tocarem no quarto dele 8h30 da manhã para ele acordar. E aí, 8h30 da manhã, ao invés do toque, ele ouve um sinalzinho de alarme e ouve umas águas borbulhando. Ele acorda, ele olha na direção de uma arca que tinha ali no quarto e uma cafeteira. E essa cafeteira está funcionando e fazendo café. Aí ele levanta, olha para a cafeteira. Quando ele olha a cápsula de café que estava na cafeteira, era o café que ele gostava. Aí ele falou, não é possível. Como assim que esse hotel dá um atendimento desse? Aí ele lembrou que na noite passada, no jantar, o garçom perguntou para ele, aceita um café? Qual o café da sua preferência? E ele falou. Certamente o garçom já avisou o pessoal do hotel que já preparou, porque a cafeteira tinha timer. Já colocou o café que ele gostava para ficar pronto às 8h30, que era o horário que ele queria acordar. Passa alguns minutos, batem na porta e aí entregam para ele o jornal do dia. E ele tomou outro susto, era o jornal que ele gostava. E aí ele lembrou, aquela paradinha que eu dei na recepção depois do jantar, tinham 3 jornais, 3 títulos de jornais. E ele pegou o que ele gostava. E imediatamente, a recepção já observou, já falou, comunicou, opa, separa esse jornal para ele. Bom, ele ficou impressionado com tudo. Pagou a conta dele, seguiu a viagem dele. E no caminho ele foi lembrando, poxa, as coisas que me impactaram, que me impressionaram foram coisas simples. Um sorriso, uma cama arrumadinha, uma caixinha de fósforo com o logotipo do hotel, lenha, tudo coisa barata, uma xícara de café, um jornal, nada luxuoso, nada caro, mas tudo isso o impressionou, todo o trabalho dessa gente. Aí eu quero voltar com você em Pedro. Nós trabalhamos a noite inteira. E Jesus vai falar com Pedro. Ok, Pedro, você trabalhou a noite inteira. E aí eu repito para você a pergunta tema, nossa, quem merece estar ao lado do rei? Eu sempre digo em algumas palestras que dou por aí que Deus não se manifesta para vagabundos. Deus não se manifesta para preguiçosos. Gideão, ele estava malhando trigo no lagar e o país em crise. Gideão estava fazendo a coisa errada no lugar certo. O lagar é lugar de você pisar em uvas para fazer vinho, mas ele malhava trigo no lagar. Mas independente se ele estava fazendo a coisa certa no lugar errado ou lugar errado na coisa certa, independente disso, esse cara não se entregou. Ele não entrou num vale de depressão, ele estava trabalhando. Quando Samuel chega na casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, a Bíblia diz que todos os irmãos de Davi estavam na casa. Todos os irmãos de Davi estavam ali. O que aqueles caras estavam fazendo um dia de semana na casa? Churrasco? Ninguém trabalha, ninguém faz nada. E aí o sacerdote manda chamar o Davizinho que estava lá no pasto cuidando de ovelhas. Quando Moisés está nos desertos também apacentando ovelhas, a sarça começa a arder e brilhar e Deus fala com ele.
Deus se manifesta para quem trabalha, para quem arregaça as mangas. São pessoas que alcançam o privilégio de estar ao lado do rei. Bom, existe um texto que eu gosto da tradução desta Bíblia e foi proposital eu trazer esta Bíblia para essa reflexão. Abre aí em Provérbios 22, 29, só para você acompanhar o que este Provérbios diz para a gente. Provérbios capítulo 22, vamos lá, é o último versículo do capítulo. Olha o que ele diz. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Vou repetir. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Eu acho tremendo esse provérbio. Eu acho tremendo porque ele está exaltando o trabalhador. E não importa qual seja o seu trabalho, não importa, todo trabalho honesto é digno, todo trabalho honesto é fundamental e é importante para a vida em sociedade, para o bem comum. Portanto, quem merece estar na presença do rei, ao lado do rei, quem merece esse privilégio? Eu gosto da resposta de Pedro para Jesus. Nós trabalhamos a noite inteira. Não era a primeira vez, não foi a primeira vez que Pedro e os seus companheiros pescadores foram para o alto mar, foram pescar e não pegaram nada. Mas é o trabalho deles. Não é todo dia que você vai trabalhar e vai ser assim um sucesso. E eu estou falando para você que tem um trabalho, porque tem irmãos seus, amigos seus, gente que você conhece que está enfrentando essa crise louca de desemprego no nosso país. Mas se você tem um trabalho, faça o seu melhor. Faça o seu melhor sempre. Faça o seu melhor porque você está sendo filmado. Você está sendo visto. Então, Pedro, quando ele fala isso para Jesus, ele está sendo obediente ao final. Bom, mas se o Senhor está mandando, ok, nós vamos lançar as redes. Porque se você lê o texto todo, o texto diz que eles estavam já lavando as redes, guardando os barcos, recolhendo os barcos. Mas Jesus chega e fala, não, pega o barco, chama os seus companheiros e voltem e lancem as redes. Pedro, depois de uma noite pescando, ou tentando pescar e não pegando sequer um peixe, tudo que ele e os companheiros queriam era descansar. E eles iriam para casa descansar, dormir um pouco, comer, ver a família e à noite voltariam para o seu trabalho. Porque o trabalho é uma bênção. O trabalho que a gente tem, que Deus nos dá, ele é uma bênção. Não é exatamente o que eu queria. Deixa eu te dizer, trabalhe e faz o seu melhor. Você não sabe quando chegará uma oportunidade melhor para você. Enquanto não chega, louve a Deus, glorifique a Deus através do seu trabalho. Faça o melhor, que é desta forma que a gente glorifica a Deus. Provérbios diz exatamente isso. Você conhece alguém que faz bem feito o seu trabalho? E é legal a forma como ele continua. Esta pessoa é melhor que todas as outras. E esta pessoa merece estar na companhia de reis. Ou seja, esse provérbio, ele acredita nobreza, ele acredita honras para quem desempenha bem o seu ofício. Um funcionário de longa data numa empresa, ele trabalhava num grande frigorífico. Ele, num final de expediente, num final de dia, ele foi fazer o que ele sempre fazia, que era conferir a câmara frigorífica. E ele entra. Ele não sabe explicar como. Ele sempre tomou cuidado, mas nesse dia ele entrou, a porta fechou. E a porta da câmara só abria por fora. E a temperatura desta câmara só era regulada por fora. E nós estamos no final do expediente, ele era o último da sua sessão. E ele fica preso.
Ele conta que ele gritou muito, esperneou, bateu na porta até sumir as suas energias e capacidades de pedir socorro e ninguém veio, porque todo mundo estava indo embora. Já era final do expediente, acabou o expediente. E ele fica ali, ele fica nessa câmera ali sofrendo. O detalhe é que se ele passa a noite inteira, ele morreria, porque a temperatura acabaria com ele. Ele não suportaria uma noite inteira, nenhum ser humano suportaria. Mas ele conta que passado quase, 2, 3 horas, ele ouviu o som mais lindo da sua vida, segundo as palavras dele. Qual som foi? A porta da câmara frigorífica se abrindo. Ele já estava estirado no chão, ele já estava absolutamente fraco, ele não conseguia falar, mas ainda estava lúcido, ouvindo, enxergando. E aí essa pessoa que abre a porta da câmara entra, vê ele, pega ele, tira ele, leva para uma enfermaria, pede um socorro e ele volta à normalidade. Quem foi essa pessoa? Mas eu vou daqui, ó. Quem foi essa pessoa, tá? Vamos lá. 3, 2, 1. Quem foi essa pessoa? O vigia daquela empresa. E aí perguntaram para o vigia: o que te levou a ir até aquela sessão? Essa empresa é tão grande, e examinar a câmara frigorífica neste dia. Aí o vigia respondeu. O vigia falou assim, ele falou: eu trabalho aqui nessa empresa como porteiro e vigia há 35 anos. Faz 35 anos que naquela portaria, todos os dias, passam pouco mais de 1000 funcionários.